Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sábado, 24 de janeiro de 2026, sábado da segunda semana do tempo comum, e hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Meus queridos, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Uma alegria, um privilégio em todas as manhãs nós nos encontrarmos para ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos sobre ela em nosso coração, não é? Muito bem, iniciemos este nosso encontro nesta manhã desse sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Início do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, do 11 ao 12, 19 e do 23 ao 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Ele respondeu: "Salvei-me do acampamento de Israel." "Que aconteceu?" perguntou Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu: "As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: "Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem a vida nem a morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha, Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos, para compreendermos esse segundo livro de Samuel, nós precisamos enxergá-lo como o ápice da teologia da realeza em Israel, né? Enquanto o primeiro livro de Samuel prepara o terreno, o segundo livro, esse que nós começamos hoje, estabelece o trono, né? No primeiro livro de Samuel, o primeiro livro começa com o nascimento de Samuel. Nós acompanhamos desde o comecinho do livro, há 2 semanas atrás, e Samuel é chamado de último dos juízes, né? E
Agora, né, o primeiro livro de Samuel termina, gente, com a morte de Saul no Monte Gilboé, né? É o livro da transição do governo dos juízes para a monarquia. Eu falei bastante isso sobre o primeiro livro de Samuel. Este livro é marcado pela instabilidade e pela falha do primeiro rei Saul, né? Agora, o segundo livro de Samuel, que nós começamos hoje, ele começa com a notícia de morte de Saul, né? Como nós ouvimos. Então Davi recebe um mensageiro e esse livro termina com o censo de Davi e a construção do altar na eira de Araúna, né? Que é o local onde vai ser construído o futuro templo, né? O que vai ser o templo de Jerusalém, né? Então, o segundo livro é o livro da consolidação, né? Davi unifica as tribos, ele estabelece Jerusalém como a capital, recebe a promessa da dinastia eterna, né? Então, gente, para a gente entender um pouquinho a comparação dos livros de Samuel, né? Enquanto o primeiro livro de Samuel foca na rejeição de Saul por sua descendência, o segundo livro de Samuel foca na eleição e na misericórdia de Deus sobre Davi, né? Mesmo quando Davi falha, como no caso de Betsabeia, né? Nós bem sabemos, esse livro ele enfatiza o arrependimento e a manutenção da aliança, algo que não vimos com Saul, tá? E essa perícope de hoje, né? Eu até descrevi, são vários versículos intercalados. Ela é o portal de entrada para o reinado de Davi. Ela não começa com uma coroação festiva, mas com um lamento profundo. Davi está em Ciceleg quando ele recebe a notícia da derrota de Israel. Então, um ponto central aqui, gente, é a piedade de Davi. Ele não vê a morte do seu rival, Saul, como uma oportunidade política. Isso é muito bonito, né? Mas como uma tragédia nacional, espiritual. Ele chora pelo amigo Jonatas e pelo ungido do Senhor, que é Saul. Muito interessante, né? Talvez aqui já pegando um gancho para nossa vida, né? Talvez se fôssemos nós, né? Nós comemoraríamos, né? Nós comemoraríamos, mas ele não. É muito interessante. Muito bem. Depois o texto aqui, os versículos do 1 ao 4, nos relata o estabelecimento do cenário pós-batalha. Então, Davi, que está em Ciceleg, que é uma cidade filisteia, né, onde se refugiara, né, após a vitória com os amalecitas. Então, o cenário mostra Davi neste lugar, né? E o mensageiro, um amalecita, traz notícias devastadoras, ou seja, a derrota israelita no monte Gilboa, né? E lá estavam Saul e Jonatas, que também foram mortos, né? Então, nós vemos aí o gesto de rasgar as vestes, né? Então, o gesto de rasgar as vestes e de colocar terra na cabeça simboliza um luto extremo no Antigo Oriente Médio, né? E Davi, que fora perseguido por Saul, ele demonstra a sua preocupação genuína, mostrando maturidade espiritual. Se fôssemos nós, gente, nós íamos falar bem feito que morreu, né? Mas Davi não. Por quê? Porque ele pensa no povo, né? Ele pensa no povo. Então, para nossa reflexão pessoal, em momentos
de tragédia coletiva, gente, como guerras, desastres, né? Nós devemos buscar informações confiáveis, expressar solidariedade. Então, Davi nos ensina, né, a honrar os líderes, mesmo que imperfeitos, né? Reconhecer que Deus os colocou em posições de autoridade. Hoje isso nos chama a orar pelos nossos governantes também, gente, né? Para nós não celebrarmos a queda dos inimigos, mas buscar a reconciliação, né? Muito interessante. E depois o texto vai mostrar o luto de Davi, né? Que é um luto coletivo e intenso. Davi rasga as vestes, chora, jejua, né? Até entardecer, né? Mostra bastante os costumes judaicos, né? De luto. É muito interessante. E Davi lamenta, né? Ele lamenta não apenas Saul e Jonatas, mas todo o povo de Israel. Então mostra aqui um senso de unidade nacional. Embora Saul tenha tentado matá-lo, é muito interessante que Davi honra a sua memória, né? Reconhece Saul como ungido de Deus, porque também ele é pai do seu melhor amigo Jonatas, né? Então, gente, um luto saudável envolve expressar dor coletivamente, como em funerais e vigílias. Acho que o luto ele deve ser vivido, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas quando perdem outras, tem muita gente que esconde seus sentimentos, né? Tem que esconder os sentimentos. Por quê? Porque eu preciso mostrar e viver aquilo que de fato eu, de maneira concreta, eu sou, né? Muito interessante isso, muito interessante, né? E depois nós vemos aqui que Davi nos ensina, gente, a perdoar as ofensas passadas e a valorizar relacionamentos, mesmo com pessoas difíceis. Se a gente for ver bem, era para Davi ter comemorado a morte de Saul, mas ele vive o luto, né? Ele vive o luto. Então, um grande testemunho para nós de nobreza, de humildade, né? Davi. É muito interessante isso. Depois, nós vemos o texto segue, né? E para nós, colocando na nossa vida, né? A morte de entes queridos, né? Nos lembra da fragilidade humana, né? Então, dos mortos, nós precisamos celebrar as virtudes deles, como a coragem e a lealdade de Jonatas, por exemplo, que são lembradas, né? A coragem e a lealdade de Jonatas. Então, hoje isso nos motiva, gente, a cultivar amizades verdadeiras, a honrar a memória de quem partiu, encontrando consolo na fé em Deus, né? A fé em Deus que transforma o luto em esperança. Muito interessante, muito bonito, né? Um texto muito bonito hoje que mostra bem a humanidade de Davi, né? Então, Davi, ele compara Saul e Jonatas, nós vemos aqui no texto, né? Nos versículos 23 ao 27, Davi compara Saul e Jonatas com águias e leões. Olha que só, que interessante. Que simbolizam força e nobreza, né? E ele convida as mulheres israelitas a chorar Saul, né? E conhece o papel de Saul como rei, né? Interessantíssimo. A amizade com Jonatas, ela é exaltada acima do amor romântico. Tem uma frase aqui que é muito provocativa, né? Muito provocativa. E, claro, a gente vê aqui uma reflexão sobre a pureza da amizade, né? A pureza da amizade, né? Então, é interessante o texto.
Nós devemos, gente, valorizar as amizades profundas, como Davi assim valorizou a amizade dele com Jonatas. Valorizar as amizades profundas, também honrar os líderes que nos protegeram, né? Então, em tempos de perda, como guerras, até mesmo uma pandemia, né? Nós passamos, isso nos chama a lamentar coletivamente, a buscar Deus para consolo, né? De situações difíceis. Muito bem. Então, gente, essa transição de 1 Samuel para 2 Samuel, ela é marcada por sangue e lágrimas, mas também por uma profunda nobreza espiritual. Então, Davi, ele entra no novo livro não como um usurpador do trono de Saul, né? Mas como um sucessor que honra o passado. Então não há uma desvinculação, né? Uma desvinculação do primeiro trono que foi Saul. Davi, ele honra, ele sabe dos problemas que teve no reinado de Saul, mas ele respeita. Nós temos grande dificuldade sobre isso, né, gente? Nós temos grande dificuldade com isso, né? Para Deus, gente, é muito interessante. Para Deus nos confiar o futuro, o trono, nós precisamos primeiro provar que sabemos respeitar o passado, né? A questão do luto, da honra. Então, a conclusão desta perícope de hoje para o leitor, para ver Davi ser ungido rei, não por sua força militar apenas, mas pela grandeza do seu coração, né? Então, essa é a preparação que esse cenário, né, bíblico nos mostra, né? Então, muito bonito, um texto muito bonito, que nós colhamos esses ensinamentos para a nossa vida, né? Que Deus assim nos ajude. Muito bem, queridos. Amanhã, domingo, então nós transmitiremos a missa, tá? Então a gente vai postar nas redes sociais a homilia, mas nós retomamos esse programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Então participe conosco, tá bom? Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.